tenho me divertido muito com o chilique que o Bolsonaro tá dando, com o esperneio, com a gritaria, com o abandono que ele tá sofrendo dos seus aliados ou supostos aliados. Porque o pior para Bolsonaro disso tudo que tá acontecendo com ele é que ele vai voltar a ser visto como sendo um idiota. A gente já vê ele assim, mas ele vai ter essa sensação. E tá ficando muito claro porque o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, quer a distância do Bolsonaro na chapa dele em 2024. E o Bolsonaro tá sendo desprestigiado até mesmo dentro do PL. Por isso que ele começou a dar chilique e falar que vai lançar a chapa pura. Não vai nada, porque o Valdemar Costa Neto tá enganando o Bolsonaro. E essa distância do Nunes pode provocar uma reação em cadeia que enfraquecerá o Bolsonaro ainda mais diante da iminente prisão. Você tem se divertido com esses chiliques do Bolsonaro? Eu quero saber a sua opinião. Esse distanciamento de Nunes enfraquece ainda mais o Bolsonaro? Você acha que ele é um idiota? Se acha, deixe seu comentário, deixa o seu like se você concorda e se inscreva no canal. Como você tem visto, nós já estamos falando há um bom tempo aqui no canal, por isso que você tem que se inscrever, tem que ficar ligado, porque eu não sou apenas um rostinho bonito. Claro que não, eu também sou um cabelo bonito. Mas o que nós estamos vendo é um distanciamento cada vez maior de antigos aliados de Bolsonaro. Porque o que está em jogo, pessoal, não é a prisão do Bolsonaro, mas as eleições de 2024. O PL tem uma pretensão imensa de fazer aí 1.500 prefeituras. É um número muito ousado. E há em São Paulo o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Ele é do MDB, tudo bem, mas o vice dele vai ser do PL. E há a expectativa que o Bolsonaro o apoie. Só que saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que o Boulos está na frente do Ricardo Nunes e que o Ricardo Nunes ele é rejeitado por ser indicado pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro. 68% dos eleitores de São Paulo falam que não votam de jeito nenhum no indicado do Bolsonaro. Então o que o Nunes falou? Opa, eu não sou bolsonarista, eu nem conheço o Bolsonaro. Não, eu tô distante do Bolsonaro. Então ele fica sambando e ele não sabe sambar. Eu sei sambar e sambo bem. Qualquer dia eu mostro pra vocês nessa corda bamba. Só que o Bolsonaro ficou irritado com as declarações do Nunes e os bolsonaristas também. E agora ele começa a tentar pregar voto útil contra o Boulos para apaziguar a relação com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele tá com medo mesmo de haver um efeito cascata, uma reação em cadeia, desmoralizando eleitoralmente com vários outros candidatos a prefeito. Porque nas eleições do ano que vem, nós não vamos ter pesquisas do Datafolha detalhadas como nós tivemos em 2022, ou como nós vamos ter em algumas capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, na falta de pesquisas detalhadas, os candidatos dos rincões do país vão precisar basear as suas análises nas pesquisas da capital. É claro que existe uma diferença de público, tudo isso, mas pô, se lá na capital o Bolsonaro está sendo muito rejeitado, aqui, tudo bem que ele ganhou contra o Lula em 2022, mas agora a aprovação do Lula tá alta, como que vai estar a relação do Bolsonaro? Não sei se é muito bom ficar perto do Bolsonaro, não. Então isso que acaba acontecendo, retira poderes do Bolsonaro. E nesse momento de fragilidade jurídica, de iminente prisão, ele precisa ter apoio político e apoio político maciço e massivo. Não adianta ter um apoio político pequeno ou um apoio político assim arenoso. Não, não dá. Tem que ser sólido, porque o Bolsonaro precisa demonstrar poder diante do judiciário que ele é alguém forte para constranger a decisão do judiciário de prendê-lo. E mais ainda, ele precisa de pessoas ao lado dele para propagar a narrativa de que ele é um perseguido. Só que se o Bolsonaro começar a ficar um candidato cada vez mais tóxico ou um apoio tóxico, como está sendo para o Ricardo Nunes, quem que vai apoiar o Bolsonaro? Quem que vai endossar as bandeiras do bolsonarismo? Nós vimos a homenagem ao Olavo de Carvalho. Não foi ninguém, tinha meia dúzia de gatos pingados lá. Por quê? Porque o bolsonarismo está em baixa, em um momento que Lula cresce a sua aprovação. Há perspectiva de que a aprovação de Lula tende a aumentar nos próximos meses, nas próximas pesquisas. Porque houve a reforma ministerial, mas o republicano está declarando que é independente. Claro que vão declarar que é independente. Eles não podem, tendo o Tarcísio de Freitas postulante à disputa de 2026, falar que eles são base do Lula. Vão falar que são independentes, mas vão despejar votos no Fernando Haddad. É tudo estratégia, é tudo retórica. O Haddad ele precisa ir mais 30, 40 votos para conseguir garantir a aprovação das suas propostas de reformas econômicas. E tudo isso tende a aumentar o consumo, aumentando a reação, a sensação de bem-estar e a aprovação do Lula. Lula é aprovado pela maioria da população, tanto no IPEC quanto no Datafolha. Com a queda da inflação, aumento do consumo, queda da taxa Selic, há uma tendência de aumento da aprovação do Lula, o que puxa ainda mais apoio parlamentar ao governo federal, enfraquecendo o bolsonarismo. E como o Bolsonaro tá alguém
tóxico e impopular, só tem o Lula. Então os congressistas vão ficar cada vez mais próximos do Lula. Já falei pra vocês que o Bolsonaro ele é o grande aliado do Lula. E vendo, por conta desse apoio tóxico que ele empurra, então enfim, é por isso que eu falo que ele é um aliado. E vendo essa situação, o Bolsonaro se desespera, fica irritado, porque ele viu o Ricardo Nunes se afastando dele e falou, pô, esse cara me abraçou, agora tá me empurrando? Romeu Zema vai fazer o mesmo com ele. Pô, e aí? Qual que é desse cara? E o PL não vai fazer nada? Ah não, qual é? Se continuar assim, eu vou pressionar pra ter uma chapa pura. Quero uma chapa pura. Ele fez beicinho, eu quero chapa pura, nós vamos sair com uma chapa nossa, uma chapa minha, senão eu vou tirar minha dentadura e vou jogar em todo mundo. Esse é o Bolsonaro. Então começa a ser especulado a possibilidade de ter uma chapa do astronauta, o senador Marcos Pontes, como prefeito, e o Fábio Weingarten, o Lapasso do direito, como vice. O Ricardo Salles até tenta correr por fora, né? Ele já tentou uma vez, o Bolsonaro o defenestrou, falou que você não vai ser nada. E aí ele tenta de novo, falou que o Ricardo Nunes deu derrota pro bolo certo, aquela coisa toda que a gente tá acostumado, mas Ricardo Salles está fora. O Bolsonaro também pode estar reagindo ao Valdemar Costa Neto. Porque o Costa Neto, publicamente, fala que o Bolsonaro vai ter o direito de escolher o vice do Ricardo Nunes na chapa. Só que nos bastidores, o boy, que é o apelido do Costa Neto, diz que o Ricardo Nunes tem que escolher alguém que seja de centro-direita, tipo Marta Suplicy. Marta Suplicy do PT. Marta Suplicy que foi do PT. Então o Bolsonaro tá fulo da vida, porque além de ser um grande desprestígio o Valdemar Costa Neto escolher o vice, vai ser alguém que era do PT? Ora, então ele faz essa reação, começa essa pressão para pelo menos poder escolher o vice do Ricardo Nunes. O que eu vejo é que esse movimento do Bolsonaro vai destruí-lo. Vai destruí-lo, porque ele vai aumentar mais ainda o racha que existe no PL. A prisão do Bolsonaro ela é inevitável. A defesa errou. Vai haver uma perda completa do capital político dele. E já estão jogando a toalha. Os aliados já jogaram a toalha. Sabem que o Bolsonaro é uma barca furada. Resta saber se o PL vai embarcar nessa barca furada do Bolsonaro ou não. Porque deixaram o Bolsonaro lá com os advogados mequetrefes dele, eles erraram na defesa. Fizeram uma tese errada, quiseram atacar o Alexandre de Moraes, não vai ter solidariedade, isso pode até dos outros ministros na hora que o Alexandre de Moraes começar a pautar as votações do Bolsonaro. Ao invés deles atacarem a competência do Moraes para julgar o caso no STF, eles foram pro embate. Isso pode trazer problemas também para os outros integrantes do PL. Então internamente os caras falaram o seguinte, ô Valdemar, não vale a pena investir nesse cara. Pula fora. Ele é péssimo cabo eleitoral. O Valdemar Costa Neto sabe disso, mas o Bolsonaro ele puxa o Valdemar Costa Neto pro lado dele. O Valdemar Costa Neto quer se desvencilhar, o partido vai rachar, já era. A última esperança do Valdemar é a Michelle. Só que a Michelle tá mais preocupada com ela mesma do que com o partido. Já tem reclamações dentro do PL da postura de Michelle, uma postura egoísta, autocentrada, não está preocupada com o partido, mas vai ter que ser ela mesma. E o Bolsonaro percebe que ele está sendo desprestigiado, porque Michelle tá tendo mais espaço nos eventos do que o próprio Bolsonaro, Michelle tá ganhando mais dinheiro do PL do que o próprio Bolsonaro. Então ele percebe que aos poucos o Valdemar Costa Neto o escanteia e traz Michelle para o centro dos holofotes. E ele se revolta, ele atrapalha o partido, ele grita, ele berra, ele faz esperneio, ele arranca a dentadura. Esse é Bolsonaro, alguém que está empurrando o PL para a destruição e se autodestruindo no processo.